vou falar a respeito da cirurgia da glândula tireoide, conhecida como tireoidectomia. Eu acabei de realizar esse procedimento em uma paciente jovem que já fazia acompanhamento de vários nódulos na glândula tireoide. E esses nódulos foram evoluindo com um crescimento progressivo, causando uma série de sintomas e também uma queixa estética, um volume muito grande no pescoço. E essa paciente me relatou que ela deixou de tirar fotos. Em vários eventos no dia a dia, ela se recusava a tirar fotos porque quando as pessoas olhavam para as fotos, depois ficavam comentando, ou ela mesma percebia essa alteração, esse volume no pescoço dela. Além disso, as queixas dela eram relacionadas à deglutição. E a própria mãe dela relatou que percebia a dificuldade dela na hora de engolir os alimentos e o certo desconforto respiratório ao executar ou desempenhar determinadas atividades e ao se deitar. Então, após uma série de avaliações, ela passou pela avaliação com outros profissionais, com outros cirurgiões e também endocrinologistas ao longo dos anos e recebeu essa indicação da abordagem cirúrgica. E finalmente ela decidiu se submeter à cirurgia porque entendeu que não havia uma outra alternativa, uma outra opção para a solução do problema que se apresentou. A realização do procedimento cirúrgico traz uma série de questionamentos e traz apreensão para a pessoa que recebe a indicação cirúrgica. Várias preocupações surgem à cabeça com relação ao ato cirúrgico em si e com relação às repercussões advindas da realização do procedimento cirúrgico, como mudanças na qualidade da vida, a perspectiva do uso de hormônio tiroidiano, possíveis alterações na qualidade da voz e até mesmo a dependência do uso de cálcio após a realização da cirurgia. Todos esses questionamentos são habitualmente trazidos à consulta médica e é muito importante que seja dada atenção a todos eles, que tudo isso seja muito bem esclarecido para o paciente. Por quê? Por meio da educação, por meio do esclarecimento, é necessário se construir uma comunicação com o paciente, o estabelecimento da segurança para que o paciente se submeta ao procedimento em tranquilidade. Então eu vou explicar agora a respeito de alguns pontos importantes, esses que eu acabei de relatar. Com relação à realização do procedimento cirúrgico propriamente dito, é necessário que o paciente passe por uma avaliação detalhada, de fato atestando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico. Embora isso possa parecer muito básico, existem situações em que a cirurgia pode não ser a única opção, ou muitas vezes em que o paciente pode ser acompanhado e a cirurgia não se faz premente ou não há uma indicação necessária naquele momento. Então a avaliação pelo profissional especializado com um olhar criterioso faz muita diferença na indicação cirúrgica. O outro aspecto é a preparação desse paciente para chegar até o momento da cirurgia. E essa preparação requer um planejamento, requer avaliação com realização de diversos tipos de exames. E muitas vezes exames específicos que apenas aquela pessoa vai necessitar. Toda essa avaliação é o que nós chamamos de avaliação pré-operatória. E uma avaliação pré-operatória cuidadosa faz com que o ato cirúrgico transcorra em maior tranquilidade e o pós-operatório também, a fase de recuperação. O ato cirúrgico propriamente dito envolve anestesia, que muitas pessoas têm receio ou têm preocupações acerca da anestesia, exatamente por terem ouvido histórias ou terem tido algum histórico pessoal de algum tipo de complicação ou alguma experiência que não foi tão bem sucedida. E é importante também ressaltar que a realização de avaliação pré-anestésica, ou seja, uma consulta prévia com o anestesista fora do ambiente cirúrgico, confere segurança para haver o entendimento acerca dos cuidados e acerca do tipo de anestesia que vai ser empregado. Habitualmente, na realização da cirurgia da glândula tireoide, a anestesia que nós empregamos é a anestesia geral. É necessário que seja uma anestesia geral para que possamos fazer essa cirurgia em segurança. Na anestesia geral, toda essa anestesia é empregada na veia, que é o que nós chamamos de anestesia endovenosa. Não há necessidade de respirar gases anestésicos e não há nenhuma manipulação da coluna. Inerentemente à realização da anestesia geral, é necessário que seja feita uma intubação. E é um ponto de atenção muito importante na realização da cirurgia da glândula tireoide, por dois motivos. Pelo fato de haver o manuseio de uma via aérea, em que muitas vezes pode ter alteração anatômica em função dos volumes no pescoço, dos volumes tiroidianos, e também para o adequado posicionamento desse tubo para que seja realizado
o acompanhamento do funcionamento do nervo da voz, que é chamada monitorização neurofisiológica do nervo laringeu recorrente. Esses pontos de atenção são inerentes à realização do procedimento anestésico e a presença do cirurgião ao lado do paciente nesse momento é extremamente relevante. O ato cirúrgico propriamente dito deve transcorrer em tranquilidade, com os cuidados respeitando a anatomia do paciente, com a identificação e preservação de estruturas muito importantes, como o nervo da voz e também as glândulas paratireoides. O cuidado no manuseio das glândulas paratireoides e também sua preservação são extremamente importantes, porque essas glândulas são responsáveis pelo controle dos níveis de cálcio no nosso sangue. E é por esse motivo que no pós-operatório, da retirada de toda a glândula tireoide, é necessário o emprego da reposição oral do cálcio. Essa reposição é iniciada no mesmo dia da cirurgia e depois se faz o acompanhamento com exames laboratoriais para se acompanhar o funcionamento dessas glândulas. Na grande maioria das vezes, o emprego do cálcio é transitório, mas em algumas situações pode de fato ser definitivo, como em cirurgias mais extensas, reoperações. São situações em que isso pode acontecer, embora não seja o dia a dia. Outro aspecto importante é o controle, o manuseio das estruturas para que não haja sangramento, que é um cuidado inerente a qualquer cirurgia. E após a realização da cirurgia, o paciente fica em observação dentro do centro cirúrgico, na sala de recuperação pós-anestésico, como um período de vigilância. Depois de cumprida essa avaliação, o paciente é encaminhado ao apartamento. E no apartamento pode se alimentar, é iniciada a dieta oral, a dieta pela boca e a adequada consistência dos alimentos. Muitas vezes os pacientes optam por uma primeira alimentação mais pastosa, porque é mais confortável engolir o alimento mais macio e depois progridem a consistência do alimento, se alimentando normalmente. Um outro aspecto importante no pós-operatório é exatamente essa vigilância no ambiente hospitalar, o emprego de medicações que nós chamamos de sintomáticas, como medicações para dor, para enjoo, o emprego da hidratação endovenosa também e o restabelecimento para que possa ir embora no dia seguinte. Habitualmente a alta acontece no dia seguinte pela manhã e são fornecidas todas as orientações com relação às medicações que devem ser empregadas e aos cuidados locais. O emprego do hormônio tiroidiano, que também é uma preocupação muito grande dentre os pacientes, o hormônio é iniciado em dose plena no dia seguinte após a realização do procedimento cirúrgico, e são feitos acompanhamentos com exames laboratoriais para guiar essa reposição.